Amém. Ainda em pé, vamos receber o nosso ministro da manhã, Giovanni. Estenda as mãos, você que quer receber do Senhor. Quem quer receber do Senhor, ora por aquele que está ministrando. Que quanto mais o Senhor capacitar, mais eu vou receber. Quanto mais o Senhor falar com ele, mais eu vou receber. E é isso que nós estamos pedindo nessa manhã. O Senhor já colocou a palavra no seu coração. Dê sabedoria, dê intrepidez, para que ele possa, Deus, transmitir o recado essa manhã aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor, amados. Bom estarmos aqui para louvar a Deus, a engrandecer o nome desse que é todo poderoso para nos abençoar, né? Nós já recebemos hoje, através do louvor, já demos graças ao nosso Deus. E também vamos nos alimentar da palavra, né? Porque assim como o corpo precisa do alimento físico para se manter de pé, para ter energias para fazer as atividades, também o nosso espírito precisa da palavra para se fortalecer, para cada dia ter forças, né? Para vencermos o mundo. O que nos fortalece é a palavra, porque é o alimento, é a virtude que vem de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que o mundo anda difícil, muitas são as coisas para nos desanimar, para nos enfraquecer, para tentar tirar a alegria, a paz, o brilho, né? O destino do mundo é esse, porque Jesus mesmo já falou, o mundo jaz no maligno, mas nós temos o Espírito de Deus, que é o nosso Consolador. Jesus, antes de partir em João, está escrito lá a oração que ele fez pelos seus sacerdotes, seus discípulos. Para mim, uma das palavras mais bonitas que ele fez antes dele morrer para a cruz, porque ele ali intercede pelos seus discípulos, por aqueles, né, que ainda não tinham nem nascido, que é o caso da gente, que ainda haveriam de crer na palavra do Senhor e ser salvos, né? Então, ali o Senhor fala, né? Até aqui eu tenho os guardado, Pai, porque eles têm andado comigo, mas agora eu vou para ti. E peço que continue os guardando. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Porque o mundo não é fácil. Afligiu Jesus de todas as formas, né, gente? Jesus andava Você vê na Bíblia ali uma palavra que diz que Jesus chorou, né? Quando ele ressuscitou Lázaro, ele chorou. Agora na Bíblia, eu não sei se alguém conhece, eu nunca vi uma palavra dizendo que Jesus sorriu. Engraçado, você não vê a palavra que Jesus sorriu. Por certos momentos Jesus se alegrou. Claro, quando ele curava, quando alguém se convertia, ele se alegrava, mas a gente não vê aqui ele dizer que sorriu. Por quê? Porque ponderando as coisas, ele via tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta injustiça, tanta angústia, tanta dureza do coração, pessoas, né, com coração difícil, ele curando, salvando, abençoando, e mesmo assim algumas pessoas não acreditavam. Como que você vai sorrir? Como que você vai sorrir? Jesus querendo salvar todos, aí mesmo assim alguns caluniando, blasfemando, bolando planos, né, para atrapalhar. Imagina você com uma boa intenção de fazer algo e Satanás tentando atrapalhar, só pelo fato de atrapalhar. Parei um sonho de Deus. Assim Jesus confrontava todo dia. E o que é mais triste, né? Porque Satanás é o espírito, mas às vezes ele achava lugar em vidas. Às vezes ele entrava em alguns corações, que ali então que materializava, né, a dureza, né? Mas todo tempo o Senhor não desanimou, não esmoreceu, não desistiu de nós. Por isso nós somos gratos.
Por isso nós estamos aqui para louvar o nome dele. Convido a amada igreja para abrirmos a palavra no livro Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem puder, vamos ficar em pé para a gente ler a palavra. Fala da pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim, porque sou... Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é alimento, Pai, para a vida, para a nossa alma, para o nosso ser. Que o Senhor continue, Pai, confirmando o teu querer, o teu falar nessa manhã para a tua igreja, pois nada tenho de mim, Senhor. Mas a tua palavra, Pai, pode trazer aos nossos corações o ensinamento que nós precisamos, a fé que nós precisamos, ó Pai, a atitude do teu Espírito para a mudança daquela situação que nós não sabemos, para o avivamento da nossa vida, para a renovação do nosso espírito. Obrigado, Pai, pela tua palavra, e continua falando a tua igreja, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Glórias a Deus, irmãos, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Como eu estava falando, há situações que às vezes a gente está assim, meu Deus, as coisas cada dia que passam mais difíceis.
Meu Deus, a gente procura fazer isso, procura fazer aquilo outro, mas não acontece como eu espero. Nós lemos uma palavra da pescaria, né? Os discípulos estavam pescando e Jesus chegou na beira da mar, né? E encontrou eles lavando a rede. Lavando a rede. Quem sabe de pescaria, quando o cara está lavando a rede, é porque ele não vai mais pescar. Pelo menos naquele dia ele não vai lavar a rede para depois botar de novo na água, né? E Jesus encontrou aqueles homens ali lavando a rede sem ter pego um peixe sequer. E diz a palavra que eles pescaram a noite toda e não trouxeram nenhum peixe. Gente, é muito chato. Para quem pesca, você passar uma noite, joga a rede para lá, joga a rede para cá. E ainda mais quando aquilo é seu meio de subsistência. Porque eles eram pescadores. É muito chato. A pessoa trabalhar e não ver o resultado. Aí você no outro dia chega em casa, a esposa, e aí, meu filho, como é que foi? Nada. Aí vem conta para pagar, responsabilidades, né? É triste. Aqueles homens eram homens trabalhadores, né? Homens que conheciam o mar. Eles conheciam o mar. Gente, quem pesca desde pequeno, desde novo, sabe para onde está a corrente. Hoje o vento está sudoeste, não adianta não, que hoje não vai ter peixe. Hoje a corrente está para norte, está assim assado, está puxando para o lado de cá, você vai ter que pescar lá. Quem sabe de mar, até pelo vento já fala. Tem gente que, rapaz, vamos para o mar que hoje o vento está puxando para tal lugar que vai ter peixe. Aqueles homens, quando entraram no mar, eles já sabiam, hoje deve ser possível de pegar peixe. Porque a corrente está assim assado, assim assado. Mas, às vezes na nossa vida, nós passamos situações semelhantes. Não sei se alguém aqui é pescador, mas muitas vezes a gente investe, né, faz um plano, faz um pensamento. Eu vou me formar nisso, vou fazer faculdade daquilo, vou investir nesse empreendimento, vou planejar minha vida para ser isso, para fazer aquilo. E nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? Eu, antes de me formar, eu fiz um curso técnico no Rio, estudei 3 anos na eletrônica, adorava eletrônica. Ainda gosto. Fiquei 3 anos estudando lá, morando sozinho. Difícil a beça, uma fase da minha vida. Se eu falar para os irmãos quantos anos eu trabalhei de eletrônica, não trabalhei nem 1 ano. Porque não era talvez plano de Deus para minha vida nesse sentido. Uma coisa que meu coração batia, mas não era o que Deus queria. Vim para Araruama, não trabalhei com eletrônica, não abri eletrônica, não trabalhei em empresa. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que é isso? 3 anos da minha vida. 3 anos suado, né? Sofrido, se morar sozinho, longe de família. A gente imagina, meu Deus, e agora? Não ouvia a voz de Deus, não era crente, quebrei a cara. Mas Deus sempre tem um plano, né? Além do que a gente imagina. Quando aqueles homens chegaram, ali Jesus pediu um barco emprestado. Empresta um barco? Aí ele chegou no barco, dali do barco ele começou a falar, a palavra, olha. E todo mundo ouvindo a palavra de Deus, irmãos, aquela palavra vem de encontro ao coração, a chama do coração acende. E Deus, porque Deus conhece a nossa vida no profundo do íntimo, mesmo aquilo que a gente não imagina. Deus vai limpando o nosso coração, falando, ensinando, alimentando, acrescentando fé. E às vezes até a fé começa a faltar, né? Será? Será que vai acontecer daqui para frente? Não aconteceu até hoje. Mas ali Jesus começava a falar aquelas palavras do trono, a palavra que ele aprendeu vivendo na glória com Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus.
Ele é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne para morar conosco. O verbo se fez carne, é o Deus vivo em nossos meios. E ele começou a falar, aquelas multidões ouviam aquelas palavras que simplesmente vinham de encontro àquilo que eles viviam. Então, depois do ensinamento, Jesus falou àqueles discípulos: olha, vai lá, joga a rede, traz um alimento, um peixe para o povo comer. Imagine, Jesus não era pescador, né? A família de Jesus, onde ele foi criado, José era carpinteiro, não tinha nada afinidade, conhecimento de mar. Mas ele falou: vai lá, joga a rede assim do lado tal, traz uns peixes. Imagina um homem que não era pescador, que não tinha experiência em pesca, que não vivia daquilo, falar para aqueles homens que eram pescador, talvez desde a infância, talvez família de pescadores, né? Que conheciam do assunto mais do que qualquer um que estava ali. E, porém, a noite inteira eles não pegaram nada. Eles poderiam muito bem falar a Jesus: Senhor, olha só, eu sei que as suas palavras são muito bonitas, mas a gente pesca desde a nossa mocidade. Nós já passamos a noite toda no mar aí, não trouxemos nada. Vai ser agora que vai ter peixe? Se a incredulidade. Na verdade, as circunstâncias estavam para eles não voltarem. Poxa, eu já acabei de ter uma decepção. Acabei de ter uma frustração. E agora o Senhor manda eu voltar para aquele mar que a gente acabou de lavar a rede. Peraí, né? Acabei de lavar a rede. Mas aqueles homens, eles creram. Falou assim: olha, Senhor, passamos a noite toda nesse mar. Não pegamos nem uma piaba, nem uma curvinota. Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar essa rede. Nós vamos lançar a rede. Aleluia. Irmãos, pode ter acontecido tudo errado na nossa vida. Pode as circunstâncias terem falado para você: olha, você já fez isso, fez aquilo, mas não funcionou. Poxa, você já se especializou nisso, naquilo outro, você já buscou tanto isso e não aconteceu. Mas se o Senhor falar: olha, vai agora, você pode ter certeza que as coisas vão ser diferentes. Aqueles homens, eu acredito que eles foram até com a fézinha pequenininha. Falaram assim: vou por ir. Tipo assim, vou por ir, para não contrariar, que tá aí um monte de gente olhando. Vou por ir porque o Senhor falou. Mas, irmãos, a palavra de Deus, eles foram tipo assim: ó, eu vou pela tua palavra. Tipo assim, ó, não é por mim não, se der errado foi o Senhor que falou. Ele jogou um pouco da responsabilidade para Jesus: ó, se der errado foi o Senhor que falou, porque não peguei nada. Ele já justificou logo, né? Que não tinha peixe naquele dia. Irmãos, nosso Deus é Deus do sobrenatural, aleluia. Nosso Deus é o Deus que faz o impossível. Nosso Deus é o Deus que muda a circunstância. Nós não podemos deixar de crer no Evangelho que muda a circunstância. Nós não podemos deixar de crer no Evangelho que faz, né, o mar se abrir. Nós não podemos deixar de crer no Evangelho que o doente é curado, é sarado pela fé. Nós não podemos deixar de crer no Evangelho onde a família é destruída, o casamento partido. Eu vou desistir disso, já parei, já tentei 1000 vezes. Vou desistir, peraí. Nós não podemos deixar de crer que uma hora a palavra do Senhor vai vir para nós e falar assim: ó, vai agora. Lança essa rede aí nesse mar. O mar era o mesmo e a rede era a mesma. Porém, a palavra era de Deus. Aleluia.
A palavra era de Deus. E o que estava em jogo ali já era a palavra de Deus. Olha, tô indo, acabei de lavar a rede. A noite toda não aconteceu nada. Mas, pela tua palavra, esse mais é o que fez toda a diferença. Pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Ali aqueles homens foram e no primeiro lançamento dessa rede, a rede veio quase rasgando de peixe. Vocês imaginem a alegria que você vê. Alegria não é só o peixe não, irmãos. Alegria é você vê que, peraí. Eu a noite inteira não peguei nada. Eu com um lançamento de rede já mudou tudo. Aqueles homens podiam estar pensando assim, agora eu vou ficar rico. Quando eu for pescar, eu vou perguntar a Jesus, vem cá, Senhor, me dá um conselho aqui. Fala para mim, é para lançar a rede ali ou lá? Eles já deviam estar pensando mil coisas. Pô, eu vivo disso. A sorte havia mudado na vida daqueles homens nos dois sentidos. Primeiro, o espiritual. Porque eles estavam ali, receberam a palavra de Deus, o ensinamento. Irmãos, a vida vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo começa da palavra. Tudo começa da palavra. A gente receber a palavra, ouvir, guardar e obedecer. Obedecer. Dali a gente vai ver toda a diferença na nossa vida. Porque o ensinamento que a gente tem pela palavra aqui de Deus não é um ensinamento só para agora. É um ensinamento para a vida eterna. Aqueles homens estavam ali com o mais importante, eles já tinham recebido. Mais importante do que o peixe, eles já tinham recebido. Que foi Jesus falando aquelas multidões antes da pescaria. E quando o Senhor fala, vai, lança a rede agora, Ele está materializando aquilo que Ele tinha ensinado para aquele povo. Ele estava materializando aquilo que eles passaram a crer. Ele estava materializando a fé, como quem diz assim, olha, agora sim, vocês já têm fé. Vocês vão ver o que essa fé vai fazer. Vocês vão ver como que essa fé vai fazer a diferença para o mundo todo ver. Porque vocês vão receber e todos que estão aqui, ó, vão se alimentar disso aí. Então ali foram e o resultado foi aquela bonança, de tal maneira que o barco já não cabia tanto peixe, eles chamaram o outro, opa, rapaz, vem cá por favor, traz esse barco para casa, senão vai jogar esse peixe todo fora de novo. O outro rapaz estava com o barco, se aproximou e encheu os dois barcos. Irmãos, quando Deus faz é assim, encheu os dois barcos, só pararam de tirar o peixe quando os dois barcos estavam cheios e as redes quase rasgaram. Aqui nós vemos a surpresa. Não tinha como, sobre os olhos humanos, dizer que aquilo ali foi uma obra de uma intuição. Pedro, ele era um cara mais cético, né? Mais meio carnal, né? Ele era o cara de tomar muita decisão rápido, intempestivo, né? Ele, quando ele viu aquilo, ele ficou até com medo. Falou, Senhor, por favor, se afasta de mim. Se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não tenho como estar se aproximando muito do Senhor, não, que daqui a pouco eu posso morrer, porque o Senhor é um cara santo. Eu sou pecador, como é que eu vou andar contigo? O que Jesus está falando para Pedro? Olha, Pedro, naquele momento podia estar pensando, olha, minha profissão agora vai ser bem sucedida. Aleluia. Podia ser, né? Se ele quisesse ali continuar pescando, ia ser bem sucedido, porque a vida dele já tinha mudado ali. Ele já sabia como que ele ia fazer para pegar peixes de maneiras espetaculares, porque ele tinha aprendido com Jesus a pescar ali. Era orando, pegando a direção de Deus, acrescentando fé. Ele já tinha contato com Jesus. Jesus, vou pescar, intercede por mim, ó, vou lá, só vitória. Só que Jesus surpreende Pedro novamente.
Jesus surpreende Pedro novamente. Falou: Pedro, a partir de agora, quando Pedro fala, se afasta de mim, Jesus fala: não, a partir de agora, você não vai ser mais um pescador, você vai ser pescador de homens. Aleluia, você vai ganhar almas para o meu reino. Olha, o plano de Deus sempre acima dos nossos planos. O pensamento de Deus sempre acima do nosso pensamento. Enquanto Pedro já estava querendo se afastar de Jesus, por conta dele conhecer o seu pecado, isso é bom, irmãos. Isso não é ruim, não. O homem que reconhece seu pecado, ele sabe que ele precisa ser mudado. Essa atitude de Pedro, a gente pode falar assim: meu Deus, mas Pedro falar que era pecador? Quem é o homem que nunca peca? Quem é o homem que nunca falha no seu coração, às vezes não vem pensamentos ruins? A atitude de Pedro é o conhecimento de quem ele realmente era. E nós precisamos reconhecer quem nós realmente somos. Não existe homem perfeito, só o Senhor é perfeito. Mas Jesus, vendo a atitude de Pedro, falou: Pedro, a partir de agora, eu vou fazer você um pescador de homens. Opa, aquele plano de Pedro de ser um grande pescador bem sucedido, um empresário do ramo da pesca, ficou mais uma vez para trás. Ficou mais uma vez para trás. Porém, o que Pedro fez? Ele falou: não, senhor, eu prefiro ficar pescando. É isso que diz? Não. Diz ali a palavra que Pedro imediatamente largou tudo e foi seguir Jesus. Olha, irmãos, que atitude. Quando a gente realmente abre mão de alguma coisa por Jesus, você pode ter certeza que Deus vai honrar. Vai honrar. Às vezes nós colocamos muito nossos planos, e falo isso para mim também, à frente da vontade de Deus. Senhor, eu preciso primeiro fazer isso, minha família precisa daquilo, eu preciso daquilo outro. No momento eu não posso. Senhor, eu queria muito estar mais orando, me dedicando, mas não posso. Ali Pedro, diante daquela situação, aquele espetáculo, né, da fé, ele realmente larga tudo e vai seguir Jesus. Imagine, irmãos, ali tinha uma situação diante de Pedro: você ser um pescador bem sucedido, você vai trazer bastante recurso para você, para sua família, você vai ficar um cara famoso no ramo da pesca. Ou você ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, ser perseguido, ser injuriado. Jesus, meu Deus, era muito perseguido, só pelo fato de fazer o bem. Mas Pedro fez a escolha certa. Pedro, ele abandonou tudo. Ele abriu mão de algo para servir a Jesus. Imagine se fosse o contrário. Olha, interessante que ele já estava com uma situação bem resolvida, né? Primeiro Jesus resolveu a situação da pesca e depois chamou Pedro. Se fosse o contrário, era muito mais fácil de Pedro ter seguido a Jesus, né? Imagine se ali Pedro não tivesse pego nada, Jesus falasse ali um bocado da palavra, ensinasse a todo mundo e falasse assim: Pedro, vem pra cá, me segue, esse mar não tá dando mais nada. Esse mar não tá dando mais nada, vem cá e me segue. Para Pedro seria até melhor, né? Poxa, é mesmo, verdade, esse negócio de pescar, vou largar isso aí não tá dando certo mesmo. Vou seguir Jesus, que talvez eu me dê bem em alguma situação lá, talvez eu prospere em alguma coisa, talvez eu seja um ensinador de alguma coisa. É muito fácil quando as coisas estarem erradas. Na verdade, irmãos, muitas vezes na nossa vida, quando a gente resolve seguir, é porque muitas coisas não estavam dando certo, né? Aí quando as coisas começam às vezes a dar um pouquinho mais certo, se bobear, a gente descuida. Só que ali Jesus mudou logo a situação, logo de Pedro. Olha, mudou a situação, o problema da pesca estava resolvido. Dali então ele chama Pedro para segui-lo. Larga de ser pescador para me seguir. É como você chegar para o empresário e falar assim: olha, você tem milhões
de filiais, né? Sua conta bancária são milhares de reais por semana. Deixa um pouco isso aí na mão de outros, vem me seguir. Não precisa nem dar para os outros, não. Fala assim, deixa na mão de outros e vem me seguir. Seria fácil? Só deixar para seguir Jesus não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil. Porque quando você está bem sucedido, é difícil você abrir mão de algo para seguir a Jesus. Ali Jesus mudou a sorte de Pedro. E dali pôs a escolha diante dele. Olha, Pedro, agora você tem a escolha. Te ensinei como pela fé você pode mudar as condições. Eu coloco diante de ti agora, olha, me seguir para ser pescador de homens. Vai ser fácil? Não. Só enfrentava às vezes uma onda. Agora no mundo não. No mundo você vai enfrentar calúnia, vai enfrentar incredulidade, vai enfrentar perversidade, vai enfrentar acusações, você vai enfrentar todo tipo de empecilho daqueles que não querem, que são contra a vontade de Deus. Se você quer me seguir, Pedro, pela fé, deixou tudo e resolveu a seguir Jesus. Eu não vou me alongar, irmãos, é para a gente estar meditando, né, aquilo que realmente o Senhor quer para nossas vidas e talvez aquilo que nós podemos deixar, abrir mão para poder seguir Jesus, porque há algumas coisas que às vezes nos impedem, né, da gente estar servindo mais ao Senhor. Como foi orado hoje de manhã, muitas vidas precisando, quantas, é o mar, quando a gente fala em mar, no oceano, é o mundo, gente. Muitas vidas sem orientação de Deus, sem um conselho, sem alguém para orar. Famílias, quem lidar com jovens, sabe o que eu estou falando. Na educação a gente vê muito isso, muitos jovens, que você já vê que o pensamento dele é totalmente deturpado por conta de família que não dá atenção, não tem ninguém para dar um conselho, não tem ninguém para orar. Então, a igreja, ela tem esse papel de ser o sal da terra. O sal é que evita das coisas estragarem, né? Então, Jesus nos chamou para ser o sal, a luz do mundo, né? Que a gente possa estar meditando nessa palavra, porque o Senhor tem nos feito bem-aventurados e essa bonança que Ele nos dá é para compartilhar. Como foi compartilhado ali o peixe, Jesus quer que a gente compartilhe a mensagem, que foi isso que Pedro recebeu a princípio. Você vai ser um pescador de homem. Você vai pregar, compartilhar esse ensinamento para quem precisa. Amém? Vou estar encerrando aqui, convido a igreja a ficar de pé. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus por tudo, Senhor. Grande é o teu nome, grande é o teu poder. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a cada família, a cada vida. Que nós possamos estar em nome de Jesus, ó Pai, falando do teu amor, falando da tua palavra, falando do teu querer, trazendo as boas novas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Pai, quantas vezes nós somos bem-aventurados, Pai, nós vemos aí o teu agir em situações de nossas vidas, nossas famílias, pelo dom da vida, pela saúde, pelos livramentos. Meu Deus, tu tem nos dado muitas bênçãos, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, compartilhar desse teu amor com aquele que precisa. Compartilhar com aquele que ainda não encontrou o teu poder, o teu reino, a tua vida, Senhor. Ah, Deus, que a tua igreja venha estar, Pai, como sal, ouvindo a tua palavra, partilhando. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Ainda na sua presença, Pai, queremos colocar os irmãos e irmãs que vão fazer o evangelismo, que estarão ali pescando em seu nome. Que vidas sejam alcançadas pelo teu Santo Espírito. Nós somos os meios, nós somos os canais, mas quem toca no coração é o teu Espírito Santo. Que todo, Pai,
que toda arma forjada contra esse evangelismo esteja por terra. Que toda palavra contrária seja jogada por terra. Que todo espírito de desânimo, que toda falta de fé seja jogada por terra. E que todos ali que estarão, Pai, empenhados, vejam o teu sobrenatural. Essa palavra realmente veio de encontro nesse domingo, que a rede venha cheia de almas para ti. Que vidas sejam alcançadas nessa manhã, nesta semana, até o Senhor voltar para ti, ó Deus. E Pai, também te pedimos, ó Deus, te pedimos por todos aqueles que têm pescado, têm ido pescar e não têm encontrado nada. Pai, se tem alguém aqui nessa situação, entra com a tua providência, Pai. Entra com a sua providência. Como nós vimos, toda essa manhã nós estamos ouvindo isso do Senhor. O Senhor está nos vendo, o Senhor está olhando, o Senhor conhece as nossas obras, sabe do que nós estamos fazendo, sabe do que nós precisamos. Então, Pai, entra com a sua providência, mas que as pessoas possam ter fé para ir por mais profundamente. Quando o Senhor chamar, elas irem aonde o Senhor quer que elas vá. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado por essa manhã. Leva o teu povo debaixo do teu paterno cuidado para os lares. Dá-nos um domingo na tua presença e que o culto da noite seja a extensão da tua graça e misericórdia vista nessa manhã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo permaneça com cada um aqui nesta manhã, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém, amém e amém. Um domingo abençoado para todos, em nome de Jesus.